A gente agradece aos amigos do Morada por mais esse convite. Depois dessa prece, dessa leitura inicial, principalmente já envolvidos por esse clima natalino, que vai nos lembrando assim dia após dia, ou pelo menos deve ir nos lembrando, né, dia após dia, a, a respeito do nascimento de Jesus e o que ele significa para nós, né? É interessante a gente fazer um exercício de rememorarmos esse fato todos os dias de dezembro ou todos os dias do ano, mas reforçarmos essa memória em todos os dias de dezembro. Então, envolvidos por tudo isso, nós vamos conversar um pouco hoje sobre o tema Na Grande Transição. Foi o tema que os nossos muito queridos amigos do Morada sugeriram para a nossa conversa. Esse tema, ele vai nos levar a refletir, basicamente, sobre dois eixos principais. O primeiro deles, que não está colocado de forma explícita na mensagem do Emmanuel de mesmo título, Na Grande Transição, que dá ensejo ao título da nossa conversa, apesar do Emmanuel não focar nesse aspecto, mas é um aspecto que também está ali posto de alguma forma, fala da grande transição planetária pelo qual nós passamos. O segundo eixo fala um pouco sobre como nós vivemos a nossa vida e como que isso vai impactar no momento da nossa volta para casa, como a gente costuma falar aí no linguajar espírita, né, da nossa desencarnação. Então, transição planetária por um lado, desencarnação por outro. A grande questão é, o que uma coisa tem a ver com a outra? Primeira grande pergunta que eu deixo para a gente iniciar as nossas provocações é essa. Pensem que, de alguma forma, todas as religiões tratam desses dois temas. Todas as religiões falam, de alguma forma, algo sobre a morte, têm algo a dizer sobre o fenômeno da morte, interpretam esse fenômeno à sua particularidade e também nos falam de uma escatologia sobre o destino do mundo, ou um julgamento final, ou um fim do mundo, ou um processo de transformação. E o Espiritismo, sendo muito mais do que uma religião, sendo uma ciência e sendo uma filosofia, como nós já sabemos, ele não poderia se furtar ao dever de trazer respostas sobre esses dois fenômenos. Eu diria, contudo, que no caso do Espiritismo, há uma forma magistral e única de tecer relações lógicas entre o fenômeno da grande transição planetária e o fenômeno da grande transição, assim como Emmanuel vai denominar, que é a nossa transição do mundo físico para o mundo espiritual no fenômeno da desencarnação. O Espiritismo vai nos mostrar que existem relações estruturantes entre esses dois fenômenos. O que isso quer dizer? Um depende do outro. Um impacta no outro. Um serve de alicerce ao outro e vice-versa. Contudo, quando nós também falamos da morte física e da transição planetária, nós vamos já ver rapidamente o que é, segundo o pensamento espírita, nós temos que ter muito cuidado para a gente não projetar as nossas interpretações dogmáticas
nesses dois fenômenos, principalmente quando o nosso foco é trazer o entendimento espírita, que nada tem a ver, por exemplo, com a ideia de inferno, com a ideia de céu, conforme o imaginário coletivo vai entender esses conceitos. Nada tem a entender, nada tem a ver com a ideia de castigo divino e muito menos com a ideia de que a morte ou a transição planetária significam, de alguma forma, Deus fazendo uma espécie de higiene no nosso planeta. Vamos lá. Como pode Deus, sendo um Deus infinitamente justo, bom e amoroso, estabelecer um processo de transformação planetária, condicionando esse processo a uma espécie de castigo eterno para milhares de criaturas que não atingiram um nível angelical ou necessário para passarem a eternidade no céu? Para ser mais específico, segundo a visão espírita, que vai designar transição planetária como sendo o processo pelo qual o planeta Terra passa da categoria de mundo de expiações e provas, aonde domina o mal e o sofrimento, para um mundo de regeneração, aonde o bem começa a prevalecer. Como poderia Deus simplesmente expulsar a esmo milhões de espíritos, como se isso significasse, de alguma forma, uma espécie de castigo exterior que em nada se adequa com a visão espírita de progresso, de justiça divina e assim vai? Então, quando nós falamos de transição planetária e de transição do espírito propriamente dito, dessa grande transição, da qual a morte integra uma etapa, porque aqui a gente já está abrindo o leque de significados, transição também no sentido da nossa transformação, nós não podemos contaminar o nosso olhar com a ideia de um Deus vingador, com a ideia de um Deus que castiga, com a ideia de um Deus que pune, com a ideia de um inferno eterno ou de um céu tedioso também eterno. É preciso que nós façamos, de certa forma, um alinhamento do nosso olhar segundo aquilo que a filosofia espírita vem nos oferecer, que está estruturado na ideia de um Deus infinitamente justo e bom, como já falamos, de uma lei de progresso que vai conduzir todos os espíritos, sem exceção, isso é muito importante, sem exceção, à perfeição espiritual, e que traz a ideia de justiça divina como sendo um mecanismo que faz os espíritos despertarem para a necessidade do bem e, ao mesmo tempo, responderem pelo mal que hajam causado. Dito isso, agora que nós já sabemos que nessa transição, seja no sentido de melhoria pessoal, seja no sentido de retorno à pátria espiritual, ou seja no sentido de transformação planetária, agora que nós já sabemos que em nenhum desses sentidos há castigo, há vingança da parte de Deus, há punição eterna, ou há alguma espécie de higiene no planeta, nós vamos partir para entender, então, o que transição, a grande transição, significa nos seus múltiplos significados. O primeiro deles, de alguma forma, nós já trouxemos, e aí eu já vou deixar uma indicação de leitura para vocês, que está lá no último capítulo da obra A Gênese,
no capítulo 18, intitulado São Chegados os Tempos, Kardec vai trabalhar o sentido do que significa essa transformação do planeta. Eu vou começar do sentido mais macro para a gente ir se aprofundando para o sentido mais específico. Então, como nós já falamos, a transição planetária é um tema que o movimento espírita, que o espiritismo trata, especialmente nos últimos anos, ele ganhou um destaque maior e que vai nos dizer que o nosso planeta está passando, então, por esse processo de profundas transformações, aonde, como nos ensina Kardec, iluminado pelo pensamento dos espíritos, não são mais grandes cataclismas geológicos, grandes transformações físicas que vão marcar esse processo, mas é um processo de luta ideológica, de luta moral, de dores morais que marca esse processo de transição dos espíritos que aqui habitam para que eles possam finalmente aderir à lei de Deus como forma de conduta. Conduta ser estabelecida com base nesses parâmetros. A grande questão que fica, como eu falei no começo, é o que a morte individualmente considerada tem a ver com isso e quais os impactos que ela vai poder ter na outra transição, que é o terceiro sentido que a gente está trabalhando, do sentido de melhoria individual. Todos nós já ouvimos falar, alguma vez na vida, aquela abordagem, às vezes recheada de um tanto de humor, que diz assim: quando a pessoa morre, todo mundo fica bom. Já ouviram essa história? No velório, não importa o que a pessoa fez, todo mundo vai falar bem, todo mundo vai dizer que ela ajudava todo mundo, que ela era uma pessoa muito ligada à família, que ela era uma pessoa caridosa, que ela amava a vida, que ela não reclamava de nada. E aí a gente diz, jocosamente, no movimento espírita, que ao contrário do que se imagina, a morte não faz milagres, a morte não muda ninguém. Essa transição a qual Emmanuel se refere, né, esse momento da grande transição, em que a gente entra em contato com a consciência e vai avaliar a nossa trajetória, esse momento ele não gera saltos de progresso para o espírito. Ninguém atinge um estado angelical porque simplesmente morreu e a morte zerou os nossos equívocos, zerou as nossas paixões mundanas, zerou os nossos vícios morais. Muito ao contrário. O Espiritismo vai nos dizer que a morte nada mais é do que o momento em que o espírito deixa o corpo físico e retorna para a sua condição original de espírito liberto. Para o mundo verdadeiro, inclusive, afirmam os espíritos, que é o mundo espiritual. Contudo, se por um lado nós podemos afirmar com o espiritismo que a morte não faz milagres, nós também podemos afirmar que a morte pode operar profundos movimentos de despertar da consciência. E é aqui que a morte, enquanto grande transição dos indivíduos, vai se relacionar com a grande transição planetária. Vamos lá, vamos construir essa relação. Imaginem que a vida, sendo eterna, considerando que nós sejamos e nós somos seres imortais, imaginem que não existisse o fenômeno da desencarnação. Vamos fazer um exercício de imaginação. Imaginem rapidamente
que, segundo o pensamento espírita, nós somos imortais, mas que essa imortalidade não fosse interrompida pelas idas e vindas reencarnatórias. Imagine que a gente mergulhasse no corpo uma única vez e vivesse nesse corpo sem interrupção da desencarnação até o estado de perfeição moral. Estão imaginando? Respondam para vocês mesmos, assim como eu vou refletir aqui comigo. Qual seria a chance de nós identificarmos determinados erros, sendo a vida ininterrupta dentro de um corpo físico? Vou colocar a pergunta de uma outra forma. Quanto tempo levaria para que nós percebêssemos determinados equívocos e repetíssemos os mesmos erros por séculos e séculos e séculos? Imaginando que o nosso corpo físico fosse mais resistente, que ele não fosse abalado facilmente pelos nossos vícios morais, que ele durasse muito mais tempo, 1000 anos, 2000, 10.000 anos. Vocês acham que esse formato de existência ia acelerar o progresso do espírito ou iria atrasar o progresso do espírito? Se a nossa vida não fosse interrompida inúmeras vezes, se a nossa vida física não fosse interrompida inúmeras vezes pelo fenômeno da desencarnação, que faz o espírito retornar para o mundo espiritual e ver com outros olhos a sua experiência reduzida no intervalo médio de 80 anos, quanto tempo nós levaríamos para perceber determinados erros? Então, imagina, uma pessoa muito orgulhosa iria viver 10.000 anos mergulhada no seu orgulho, provavelmente. Indivíduos vaidosos ficariam séculos presos em determinado vício. Aqueles outros que são acometidos de vícios ligados à experiência física, seja da origem de drogas, da sexualidade, ou de vícios outros que nós podemos considerar, iriam repetir essa jornada por séculos e séculos e séculos. Então, pensemos que Deus, na sua infinita inteligência e sabedoria, considerou que no nosso estágio evolutivo de espíritos imperfeitos, deveria haver, de forma rotineira, uma interrupção da experiência no corpo físico, a fim de que pudesse ser feita uma avaliação e o espírito pudesse ser convocado a uma tomada de consciência diante daquilo a que tem se entregado. É por esse motivo que a morte é um fenômeno necessário. Essa grande transição, ela precisa ser vivida pelos espíritos no nosso estágio evolutivo em ciclos menores, de 100, de 80, de 70 anos, conforme dura aí esse corpo físico, nesse formato, nesse planeta. Nós sabemos, por exemplo, segundo dados da Revista Espírita, produzida por Allan Kardec, que no planeta Júpiter, o planeta mais evoluído do nosso sistema solar, a encarnação dura muito mais do que 100 anos. Nós sabemos que a infância e a velhice são reduzidas, porque os espíritos ali habitando
não têm mais necessidade de serem despertados com mais multiplicidade de vezes para essa tomada de consciência. Já aderiram ao bem de forma mais profunda, então a encarnação pode ter um intervalo de tempo maior, ou seja, a grande transição que a morte nos convida, lá tem intervalos já menores. Muito bem. Dito isso, vejam o que Kardec vai nos dizer lá no capítulo 18 da Gênese. São chegados os tempos. Sobre o processo de transição planetária, casado com o processo de transição do retorno do espírito da vida corporal para a vida espiritual. Por estarem muitos, diz Kardec, apesar de suas imperfeições. Gente, vejam isso. Por estarem muitos espíritos, apesar de suas imperfeições, maduros para a transformação, olha só, não é porque há espíritos imperfeitos no planeta que eles não estão maduros para passarem pelo processo de transformação. É por isso que eu fiz aquele alerta no começo da nossa conversa, porque há espíritas que pegam toda a massa da humanidade, enquadrando no nível de imaginam que Deus vai simplesmente expulsar esses milhões de espíritos do planeta, significando isso dizer estabelecem uma régua pessoal e transferem essa régua para a divindade, esperando que Deus retire desse planeta todos os espíritos que eles se veem incomodados. Então vejam que quando a gente vai olhar a codificação, não é essa leitura que se faz no pensamento espírita da transição planetária. Muito ao contrário. Olha o que Kardec está nos dizendo. Porque muitos espíritos estão maduros o suficiente para a transformação, apesar das suas imperfeições, é que muitos partem. Olha a transição aqui da morte, a fim de apenas se retemperarem em fonte mais pura. Uma estada no mundo dos espíritos bastará para lhes descerrar os olhos. Por isso que aí veem o que não podiam ver na terra. Então, olha só o que a gente acabou de falar. No planeta Terra, onde habitam espíritos imperfeitos, a morte, enquanto transição, ela tem um papel pedagógico fundamental. Porque muitos de nós, às vezes, estamos errando porque nos prendemos a pontos de vista transitórios. E apesar dessas imperfeições, quando desencarnamos, adentramos o mundo espiritual, vemos com mais clareza os erros cometidos e reforçamos o desejo de acertar. Ou seja, a grande transição da morte pela qual passa o espírito imortal é fundamental para que o seu progresso, considerado até a perfeição, se efetue com mais precisão e mais rapidez. Segundo, Kardec, ainda na Gênese, vai nos dizer, quando ele vai falar aqui dessa geração nova que vai chegar ao planeta. E aí acontece outro equívoco aqui também, porque muitos de nós achamos que a geração nova são espíritos angelicais que vão reencarnar no planeta para arrumar a nossa bagunça toda, expulsar os espíritos imperfeitos, que geralmente são aqueles que nos incomodam, e a gente vai só usufruir do planeta Terra lindo e maravilhoso.
Vejam o que Kardec diz. Sejam os que componham essa nova geração que vai estar presente no planeta após essa transição, espíritos melhores, que geralmente vêm de outros planetas para nos auxiliar, reencarnam aqui, ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo. Então, olha só, os espíritos que reencarnam aqui na transição planetária podem ser os espíritos melhores que vêm nos dar a mão para que nós possamos, bebendo na sua sabedoria e no seu exemplo, nos encher de otimismo para evoluir, ou podem também ser espíritos antigos que se melhoraram, que já estavam aqui nesse planeta e que vão compor a nova geração, porque desencarnaram, tomaram consciência dos seus erros e nessa transição agora não mais planetária, mas da morte física, feita algumas vezes, foram sendo acordados pela providência divina para a necessidade de renovarem seus ensejos de vivência. Aqui a gente entende por que a transição planetária está intrinsecamente ligada com o processo de transição da morte, pelo qual todos nós passamos e vamos passar muitas vezes. Então, o planeta pode se tornar melhor também porque espíritos antigos se melhoraram. Então, olha como o nosso imaginário, às vezes, é distorcido sobre a transição planetária. Deus não está, meus amigos, fazendo uma faxina vingativa no planeta, né? Muitos de nós olhamos algumas notícias na TV e dizemos assim: ah, esse aí não volta mais. Esse aí já vai para outro planeta, sofrer lá no outro planeta, chorar um bocado, passar um monte de dor, porque aqui ele não fica mais, porque aqui só vai ficar espírito bom. E geralmente a gente está nesse meio. Nos esquecendo que talvez, proporcionalmente, pela quantidade de investimento que já recebemos, nós estejamos mais atrasados do que esses que estão ainda cometendo os erros, mas que vão reencarnar e que podem, no despertar da transição da morte, tomarem decisões e darem verdadeiros passos gigantescos rumo à sua transformação. Eu vou colocar isso numa leitura mais individual ainda. Considerando a última experiência física que nós tivemos na reencarnação passada, considerando que nós desencarnamos e considerando que aqui estamos novamente, o quanto das nossas proposições, planejamentos realizados no mundo espiritual, ensejos de mudança, nós estamos mantendo enquanto a nossa encarnação está em curso. Nós estamos nos afastando dessa tomada de consciência que fizemos na última transição pela desencarnação, ou estamos mantendo os propósitos que nós firmamos conosco mesmos, com os espíritos que tutelaram a nossa encarnação, com Jesus e com Deus? Então, ao invés da gente ficar pensando, escolhendo exteriormente quem fica e quem não fica aqui, porque isso nem é da nossa jurisdição, é muito mais interessante a gente pensar que daqui a alguns anos nós passaremos de novo para a grande transição, pela grande transição que a morte oferece, como diz Emmanuel na sua mensagem. E aí fica a pergunta: o que nós fizemos em mais um Deus nos ofereceu? O que nós temos? Mas ainda diz Kardec, reforçando essa ideia não punitiva, não vingativa. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos.
são com frequência os mesmos espíritos pensando de outra maneira. Então, esses que nós vemos no noticiário, que a gente condena e executa, talvez, passando por uma única transição da morte, voltem e pensem e sintam de outra maneira e nos deixem, como diz o bom linguajar, comendo poeira. Porque só quem pode determinar o progresso de um espírito e a sua posição, gente, é Deus. Não caiamos nessa armadilha. Porque essa armadilha significa dizer, muitas vezes, que nós esquecemos o nosso passado, os erros que nós já podemos ter cometido. E essa reflexão não é uma reflexão para nos deixar cabisbaixos, entristecidos. Ao contrário, é uma reflexão para que a gente possa abrir os olhos para a transição planetária que está acontecendo e para o fato de que nós estamos vivendo um ciclo que foi antecedido por uma transição da morte do corpo físico anterior que nós tínhamos, gerou um punhado de reflexões, um punhado de proposições, e nós já voltamos. Alguns estão no início, alguns no meio, outros mais próximos do retorno, mas precisamos avaliar o que estamos fazendo em prol de nós mesmos e, por consequência, em prol da transição planetária, no seu aspecto mais amplo aqui também considerado. Ainda agora, na codificação espírita, mas no Livro dos Espíritos, Kardec vai nos lembrar que a humanidade progride por meio dos indivíduos. Lá no comentário de Kardec, a questão 789. A humanidade progride por meio dos indivíduos. A humanidade não vai progredir porque Deus vai pegar um punhado de espírito que a gente considera mal, expulsar para outro planeta e a gente fica aqui só com os bons. Não é esse o pensamento espírita. A humanidade progride por meio dos indivíduos que, pouco a pouco, se melhoram e instruem, sendo a morte um capítulo fundamental nesse processo de melhoria e instrução, porque ela é uma avaliação contínua e rotineira do que nós estamos fazendo em cada novo ciclo. Quando os espíritos bons preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. Aqui é que a transição planetária acontece, no sentido de que muitos não ficarão nesse planeta. Mas não é que o planeta vai evoluir porque os maus serão expulsos. Nós que aqui estamos habitando precisamos nos esforçar para que a soma de espíritos bons supere a soma de espíritos que se comprazem no mal. Fazendo isso, quando os bons preponderarem pelo número, aqueles renitentes que sentem prazer na maldade, que realmente não aproveitaram nenhuma oportunidade, esses serão convocados a continuar o seu progresso em outro planeta, até que decidam aderir de bom grado à lei divina. Mas não vão ser condenados eternamente ao inferno. Eles vão continuar o seu progresso. Só não podem ficar aqui atrasando quando a maioria dos habitantes prepondera pelo número aderindo ao bem. Retornando à Gênese, para a gente finalizar essa primeira parte, Kardec vai então dizer que a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Isso aqui é para exaltar o nosso otimismo. A regeneração da humanidade, que se fará após esse processo de transição, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Os espíritos não passaremos para a condição de um mundo de regeneração,
porque seremos perfeitos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa expressão é fundamental. O que é uma disposição, gente? Disposição é assim: eu não quero mais fazer isso, agora eu estou disposto a fazer aquilo. Eu cansei de cometer os mesmos erros, eu estou disposto a aprender uma nova forma de me comportar. É nesse sentido. Então, basta uma disposição comprovada por um determinado nível de acerto, agora indicando que nós realmente estamos dispostos para que a regeneração da humanidade se dê. Mais uma vez, contrariando aquela nossa ideia de que o planeta, para ser regenerado, só vai ficar os espíritos bons, né? Os puros, que nem nós, aqueles que não erramos mais. Então, o olhar espírita, ele nem está no extremo do exclusivismo. Vão ficar aqui os espíritos bons, os conscientes, e eu estou no meio. Mas o olhar espírita também não nos leva para um vitimismo. Não, imagina, eu vou para outro planeta, vou ser expulso para outro planeta porque eu sou ruim, eu não acerto nunca. Nem um extremo, nem outro. A codificação espírita é clara. Se você tem uma disposição moral para ser melhor, tem se esforçado arduamente para melhorar, e tem mostrado para você mesmo que essa melhoria está acontecendo, seja bem-vindo. Você está no planeta de regeneração. É Kardec que está dizendo. Essa modificação se opera em todos quanto lhe estão predispostos, olha só, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Aqui existem dois fenômenos muito importantes. Um a gente já falou, que é a desencarnação. Então, às vezes, a morte vai retirar o espírito dessa influência perniciosa do mundo, seja dos vícios onde ele se encontra mergulhado, seja de um apego excessivo aos bens materiais, seja as paixões, o egoísmo, a vaidade. Vai desenhar um outro contexto encarnatório e aí ele vai passar pelo segundo grande fenômeno importante, que é a educação. Então, eu me lembro de Raul Teixeira, num congresso espírita do Amazonas, acho que já até décadas atrás, em que perguntaram para ele, já se falava sobre essa questão da transição planetária. Raul, os espíritos não vão encarnar para nos ajudar nesse processo? E ele respondeu dizendo que sim, que vão encarnar nos nossos lares, para que, sendo instruídos e tenham fortificadas as suas intenções, eles possam cumprir o seu papel. Lembrem que a gente viu que a geração nova não são espíritos puros. Então, como eu vejo espíritas falando aí quando tem filho que a criança veio de Capela, que a criança veio de Júpiter, que é um mensageiro encarnado para renovar a humanidade. Gente, a chance de um espírito puro reencarnar numa família espírita é mínima, porque um espírito puro se vira onde ele for colocado. Vejam Chico Xavier, que não era puro, mas que já tinha uma amorosidade e encarnou num contexto absolutamente adverso. Foi agredido pela madrasta e etc. E assim mesmo vingou, floriu em amor. Então, os espíritas quase sempre vão receber espíritos necessitados de orientação, que podem compor a nova geração desde que sejam orientados. Então, como diz o nosso querido Alberto Almeida, a gente acha que o espírito é puro, bota o nome de Emmanuel, bota o nome de Joana de Ângeles, esquece de educar, enche o espírito puro de atividade, não acompanha
essa criança, e aí ela vai para a aula, briga com um colega e assim vai. Então, a gente precisa repensar a nossa lógica da transição planetária e de como essa transição é impactada pelo fenômeno da outra transição menor, que é a transição da morte, que a morte proporciona, fazendo com que os espíritos que já têm uma disposição moral para o bem despertem e possam retornar, não repetindo os mesmos erros. Entrando agora para a gente finalizar no aspecto mais individual da transição, no sentido de melhoria, eu vou ler para a gente uma mensagem pequenina do Emmanuel, intitulada Teu Livro. A metáfora da mensagem é a seguinte: imaginem que a nossa vida é um livro. Imaginem que na última transição da morte, a gente desencarnou, tomou consciência dos erros que cometemos, fomos consolados pelos espíritos de luz, eles disseram que haveria outra oportunidade, que não caberia se lamentar, que um novo contexto seria preparado para que nós voltássemos dentro das nossas necessidades, com mais ou menos recurso financeiro, mais ou menos saúde, mais ou menos apoio familiar, enfim. Cada um de nós naquilo que precisa. E a gente partiu para a encarnação com um livro em branco. E nós vamos devolver esse livro quando voltarmos. Como está a escritura desse livro até agora? Então, Emmanuel vai nos dizer o seguinte: a existência na Terra é um livro, que estás escrevendo. Cada dia é uma página. Cada dia é uma página. E a gente não pode arrancar a página depois que está na transição da morte. Sabe quando a gente escreve diário, né? E depois a gente cresce, vai acessar o diário e tem vergonha de algumas páginas, a gente rasga. Assim, nossa, como é que eu escrevi isso? E rasga e joga fora. No livro da vida a gente não pode rasgar e jogar fora. E cada dia é uma página. Então, pensemos como têm sido os nossos dias, outros dias tantos que nós já vivemos, que já estão aí no livro dessa encarnação. Cada hora é uma afirmação de tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. A gente não escreve esse livro sozinho, gente. A gente afirma a nossa personalidade que quer ser melhor ou que ainda se compraz no mal por meio de pessoas e circunstâncias que nos buscam. Como a gente interage com o outro, como a gente responde ao outro, os efeitos que a gente causa nos outros são afirmações da nossa personalidade, bem como a nossa resposta, a natureza da nossa resposta para as circunstâncias boas ou más que nos atinjam, são afirmações da nossa personalidade, que vão ficar grafadas nas páginas do livro, que são os dias dessa encarnação. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia em torno de teu nome, epopeia de amor em torno de teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista, atenção para isso, principalmente no Brasil atual, imaginem. E em cada demonstração de tua alma, grafas com tinta perene que não pode ser apagada a história de tua passagem. Até mesmo as manifestações dos nossos pontos de vista
estão sendo grafadas no livro da nossa vida. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. E aí, integrando, então, os 3 sentidos de transição que nós trabalhamos, transição planetária, grande transição da morte do corpo físico e transição da melhoria do espírito, dirá Emmanuel. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia, gravada por ti nas vidas que te rodeiam. Não é uma escritura isolada. A nossa biografia está sendo gravada nas vidas que nos rodeiam. E não é o que os outros acham que a gente deve ou não fazer, ou deveríamos ou não ter feito para eles. É o que nós fazemos em consonância com a lei de Deus para eles, porque tem muita diferença. Tem gente que recebe um punhado de ações boas e não valoriza, e o outro desencarna e ela diz que ele não fez o que precisava. Ao passo que essa pessoa, aos olhos de Deus, em consonância com a lei divina, cumpriu além do que precisava. Então, a morte, ela une as folhas do livro da vida e nos entrega esse livro. É aquele filme que a gente diz ver, inclusive a literatura espírita confirma essa experiência, essa viagem de consciência, ela vai ser realizada nesse momento da grande transição da morte, e a gente já sabe por que agora, tem um efeito pedagógico. Não desprezes, assim, a companhia da indulgência através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Finaliza Emmanuel dizendo: faze uma área de amor ao redor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo em compêndio de auxílio e esperança para quantos te seguem os passos. Vive, pois, com Jesus na intimidade do coração, não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o livro de tua vida converter-se-á num poema de felicidade, num tesouro de bênçãos. Então, meus irmãos, nós temos 1001 motivos para nos enchermos de otimismo, mas otimismo segundo o que o Espiritismo nos ensina. Não aquele otimismo cego de quem está pisando na bola, torto e à direita, e continua dizendo que está pensando positivo. Posta um monte de coisa, pensamento positivo. Vai lá, agride o outro, pensamento positivo. Vai lá, mente, pensamento positivo. Não é esse otimismo que o Espiritismo nos ensina. O Espiritismo nos ensina um otimismo atuante no bem. O otimismo do espírita é o trabalho incessante na sua própria transformação, fazendo com que ele mesmo passe pela transição de melhoria espiritual. Então, se nós conhecemos a destinação da alma, nós espíritas não podemos dizer que não sabemos, que não entendemos, e por isso a gente vai vivendo aqui o que tem. Se nós conhecemos a destinação da alma, se nós conhecemos os mecanismos da justiça divina, temos, por isso, 1001 motivos de resignação. Sabemos que temos o amparo dos espíritos, muitas vezes pela comunicabilidade que o espiritismo nos ensina, pelas intuições, pelas mensagens, pelos livros, que também é comunicabilidade dos espíritos, e acima de tudo, como diz Emmanuel, se temos Jesus e o Evangelho que resolvem qualquer problema, não há como não sermos otimistas.
Se Jesus e o Evangelho parecem não resolver algum problema que estamos vivendo, é porque nós não entendemos como o Evangelho ajuda a resolver esse problema. Eu tenho dito em conversa com alguns amigos a respeito da educação de filhos. Dê tudo a ele ou a ela. Tudo. A melhor escola, as melhores condições, a melhor alimentação, o melhor suporte médico. Mas não esqueça de dar o principal, que é o Evangelho de Jesus. Não esse Evangelho no sentido dogmático, salvacionista, milagreiro, mas o Evangelho, como diz Alcione, o Espírito Alcione na obra Renúncia, o Evangelho como um roteiro de trabalho. E o seu Filho, como Espírito encarnado, passará por qualquer coisa. Porque não tem nada que o Evangelho não nos encha de coragem para viver. Perda de entes queridos, doenças, dificuldades financeiras, nem não há nada de bom que o Evangelho não nos ensine a viver com responsabilidade. Saúde, momentos de bonança financeira, momentos de tranquilidade familiar. Porque o cristão não se afirma só na dor, o cristão também se reconhece quando tudo está favorável. Então, se nós dermos o Evangelho a nós mesmos e àqueles que nos rodeiam, sem significar isso que sejamos perfeitos, mas se apaixonarmos por essa mensagem e vivenciarmos ela em que pese a mudança de paradigmas velhos da nossa parte. Nós estamos colaborando para que a próxima grande transição, a próxima desencarnação seja em paz e estamos colaborando para que a grande transição planetária se efetue o quanto antes. Então, não há por que não sermos otimistas, não querendo significar isso que a gente senta, reza e acredita que tudo vai melhorar, mas que a gente atua, que a gente trabalha e não há motivo para esmorecer. Quando nós entendemos o que o Evangelho pode fazer por nós, não há motivo para temer nada nessa vida. Podemos, como diz Paulo, ser abalados por algum acontecimento, preocupados, mas nunca duvidarmos da sabedoria de Deus, do poder do amor de resolver as grandes questões que a vida vai trazer para a gente. Então, tudo isso é a transição pela qual nós vivemos. Eu desejo que a gente possa, a partir de tudo que os Espíritos nos trazem, sairmos dessa conversa um pouco mais lúcidos, um pouco mais felizes, um pouco mais otimistas e um pouco mais ativos para que o livro da nossa vida, quando nos for entregue na grande transição, possa nos orgulhar. Muito obrigada aos amigos do Morada, mais uma vez, pelo convite, pela oportunidade. Nós que te agradecemos, Marcelo, imensamente, porque você é aquele nosso irmão que sempre nós podemos contar, graças a Deus, graças a Deus. A nossa reflexão de hoje foi fantástica, foi maravilhosa, e essa analogia, tanto a do livro da vida, quanto esse exercício inicial da gente pensar na vida única, mas sem o desencarne, ela é uma coisa muito complicada, realmente. Às vezes a gente... Eu fiquei pensando, eu digo, gente, não tem condições. Até porque... A gente precisa morrer, né? A gente precisa morrer. Meu amigo, a gente precisa morrer. Cheguei a essa conclusão hoje, porque é o seguinte...
quanto mais velho a gente fica, psicologicamente, mais fica arraigado em nós o nosso pensamento. Então, não tem como haver essa renovação. Né? Então, assim, você vê um idoso, tudo que ele tinha, ele é reforçado naquela idade. Então, assim, não tem como você criar hábitos novos no idoso. Então, realmente, não tem como fazer essa transformação se não for com a morte do corpo físico, porque ela nos dá essa oportunidade de análise. Foi brilhante essa colocação. Se a gente for fazer realmente um apanhado, meu Deus, não tem sentido uma vida eterna no corpo físico, realmente não tem. E eu fico pensando como é que seria agora uma parte engraçada, né? As pessoas que têm todo o cuidado com o corpo, né? Com essa questão estética, como seria, meu Deus do céu? Seria uma loucura, realmente seria uma loucura. Acho não, tenho certeza, Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, disse, não tem condições, vamos fazer isso se renovar, dar uma reciclada, arejar essas cabeças para que as coisas realmente melhorem. E aí eu acho que dessa forma, pensando dessa forma, a gente consegue entender o cunho pedagógico, né, da reencarnação. Então, você foi fantástico nessa colocação e trouxe esse texto belíssimo do Emmanuel, que é uma grande verdade. No início da nossa palestra, eu falava, né, sobre a transição planetária, mas a transição do dia a dia, essa de que a gente acorda, né, e que a gente tem uma nova oportunidade. E aí você fechou com essa mensagem que calhou muito bem. Todos os dias nós passamos por um momento de transição e que a gente tem que pensar sempre em melhorar, né? Aí melhora a gente, melhora a nossa transição quando a gente partir para o nosso lar verdadeiro e melhora a transição do planeta. Então, assim, foi uma construção perfeita. Quero aproveitar aqui, dar um abraço fraterno, recheado de boas vibrações para os nossos amigos que estão nos acompanhando no YouTube, seu João Jatobá, Núbia, a Vacilene, que está dizendo aqui, gratidão por proporcionar esse evento de doação aos que estão necessitados de conhecimento para evoluir. Concordo, Vacilene, é um grande momento. Hoje a gente fez reflexões importantíssimas. Um grande abraço para mim, Matsura, para o seu Guilherme Pereira, o avô do ano, Isa Macedo, Lume Suízo, Fernando Santoro, deve ser o esposo da Núbia. Um grande abraço, Fernando. Maria de Fátima, Valim e Tereza, esse casal show de bola. Claudeci Gonçalves, Carlos Ramos, Joselane, Samanta, Centro Espírita Bom Samaritano, é sempre bom recebê-los aqui, maravilhoso. Essa semana foi assim. A Elaine Cabral fez uma palestra para a gente no sábado e ela foi transmitida lá do Recanto da Paz, né, de um outro centro espírita. E eu achei muito legal, eu disse, isso sim é que é uma integração entre os centros espíritas. Então, é muito bom também receber os nossos amigos aqui do Bom Samaritano, Maria de Fátima, Núbia, todo mundo, olha aqui, agradecendo as reflexões. Gente, um grande abraço para todos vocês, um fim de semana maravilhoso, repleto de muita paz, muita harmonia em nossos lares. E aí, nossa perguntadeira oficial, a Namico é a nossa perguntadeira oficial. Nós agora fazemos enquetes, né? E aí a pergunta foi: você já imaginou que enquanto você reclama por pouca coisa, há pessoas com sofrimentos maiores? E graças a Deus, 100% das pessoas que estão aqui conosco nesse momento já entenderam que não dá para reclamar de besteira. Na realidade, não é para reclamar de nada, porque tudo é uma oportunidade, né? E aí foi fantástico, tá todo mundo show de bola.
Você entende que de toda dor podemos tirar algo de bom? Também 100%. Olha, hoje todo mundo aprovado, né, no PSC, no Enem, para medicina, tá? Não tem ninguém no segundo lugar, foi tudo empate técnico no primeiro. E você sabe que tudo que nós temos é empréstimos de Deus e que precisamos prestar contas cedo ou tarde. Também 100% das pessoas responderam que sim. Isso nos alegra, porque é um termômetro aqui do que as pessoas estão entendendo das nossas palestras, do que é a construção, né, do entendimento espírita, que é muito esclarecedor, e assim a gente fica extremamente satisfeito. E aí me pergunto, meu Deus, o que isso tem a ver? Meus amigos, todas essas perguntas que a gente vê de uma forma tão singela, elas servem para que nós possamos refletir. E a gente possa refletir essas questões que foram colocadas de acordo com o evangelho que foi lido, com a mensagem que foi trazida. Então, por isso que isso é tão importante. Meus amigos, muito obrigada pela participação. Marcelo, muito obrigada imensamente pela contribuição valorosíssima de hoje, como sempre, como sempre. Quero dizer que a Giovanazinha é realmente um espírito que veio de Júpiter, ela tem toda a cara de intelectual já. Gente, a filha do Marcelo é uma Marcelinha, entendeu? Toda sisudinha, parece assim que vai palestrar. O Marcelo disse que ela agora não é palestrante, ela é conversante. Mas ela já está bem, bem encaminhada, graças a meu bom Deus. Já estamos aqui observando as mais inclinações para dar combate a elas, como nos ensina Kardec, né? Porque com certeza, como a gente brincou, ela vem precisando dos seus ajustes aí, como todos nós viemos. Com certeza, com certeza. A gente brinca que é de Júpiter e tal, mas porque faz parte da brincadeira, né? A gente tem que fazer parte. E aí, Marcelo, para coroar essa nossa tarde, noite de reflexões, gostaríamos que você fizesse a nossa prece de encerramento. Quero justificar aqui essa ausência nesse momento do nosso amigo Fábio, porque ele está de plantão, tá? Mas, assim, que te manda mensagens, ele está acompanhando caladinho, caladinho. E aí, se você puder fazer a nossa prece. Vamos lá, vamos lá. Como falamos no começo, vamos nos deixar envolver por esse clima, por essa energia que todos aqueles que têm algum amor por Jesus, que buscam alguma aproximação, que têm uma sensibilidade, percebem que se torna mais pujante nesse período natalino. É como se na grande transição planetária Jesus pudesse estar mais próximo de nós um tantinho, nos ajudando a viver de tal forma que a nossa transição individual de aprendizado possa se dar de forma cada vez mais consolidada. Queremos reforçar, Senhor, nesta prece, o grande otimismo de que todo cristão é portador, com base no entendimento do teu evangelho. Não há o que temer e haverá sempre muito o que fazer. É claro que isso não significa um trabalho que nos cansa, mas um trabalho que nos alimenta. Porque os espíritos que começam a amar o bem se alimentam dele e entendem que o bem é o trabalho. O trabalho em prol daqueles que amamos, que estão sob a nossa responsabilidade.
o trabalho na comunidade em que estamos inseridos, o trabalho conosco mesmos, enfim, toda ação no bem que gere melhoria, que gere caridade, que gere conforto, é e fala dessa nossa aproximação com Jesus e com o Evangelho. Por tudo isso, nós te agradecemos, te pedimos que deixe em nossos lares um traço de paz, uma doce brisa de tranquilidade, de serenidade e que, igualmente, possas abençoar o Centro Espírita, a Morada Cristã, que nos oferta essas energias, esse cuidado espiritual e todos esses esclarecimentos. Fica conosco, então, hoje e sempre, te pedimos, que assim seja.